Você já parou para pensar na força por trás de uma guerra? A Rússia afirma que as negociações já começaram, alegando que a chegada de uma nova ofensiva está próxima. Mas será que esse movimento é realmente para buscar paz? Os números parecem contradizer essa ideia. Segundo os Estados Unidos, a Rússia controla cerca de 88% do território conhecido como Donbas. Mas essa informação não é tão clara assim. Na verdade, o Donbas representa uma das maiores provas do conflito de mais de 4 anos. Putin tentou conquistar essa região, tentou morar na cidade de Donetsk, mas acabou voltando para a Rússia, como se estivesse recuando em suas ambições. Você consegue imaginar a tensão? Negociadores americanos e russos tentaram criar um plano, mas a questão territorial sempre foi o maior obstáculo. Durante conversas sob a administração Trump, Putin insistia que o Donbas deveria ser totalmente controlado ou por força, ou com a retirada das forças ucranianas. Ele deixou claro: ou libertamos essas regiões à força, ou as tropas ucranianas irão embora. Essa postura revela uma verdade assustadora. Putin acredita que não há outra opção para o destino do Donbas. Em 4 de dezembro, ele declarou abertamente: se não libertarmos esses territórios com força, as tropas ucranianas irão deixá-los por vontade própria. Imagine a cena, uma linha de batalha inevitável, uma guerra que parece não ter fim. O que o mundo vê nessa narrativa? Os Estados Unidos parecem comprar essa história, pressionando a Ucrânia a abandonar o Donbas. Uma fonte europeia revelou que os americanos insistem que a Ucrânia deve sair daquela região. De um jeito ou de outro, entregando de vez os desejos do líder russo. Mas o que a resistência ucraniana revela? Mesmo com a pressão, a Ucrânia ainda detém 30% do Donbas, incluindo cidades estratégicas como Donetsk, Slavik, Kramatorsk, Pokrovsk, Druskiva e Konstantinivka. Estes centros formam a linha de defesa, uma verdadeira fortaleza que Putin deseja dominar há mais de um ano. A batalha por Pokrovsk é emblemática. A Rússia afirma que a tomou várias vezes, mas a resistência ucraniana insiste que ainda controla a cidade. As ruas continuam em guerra, com combates constantes. Para Putin, essa cidade é uma peça fundamental, um avanço que parece estar a um passo de cair, mas tudo indica que a vitória não será tão fácil assim. No começo de outubro, um ex-jornalista revelou que a Rússia sofria mais de 100 mil baixas só na direção de Pokrovsk nos primeiros 9 meses daquele ano. Enquanto isso, o presidente ucraniano declarou que seus operadores de drones mataram cerca de 25 mil soldados russos somente em outubro, quase tudo na área ao redor de Pokrovsk. Custou caro para os invasores, uma batalha que parece longe de terminar. Mais além, a resistência na cidade de Chasiv-Yar também é impressionante. Moscou afirmou que tomou a cidade em julho, mas a Ucrânia refutou de imediato. Mesmo após tantos meses, Chasiv-Yar permanece firme, resistindo às investidas da Rússia. São quase 2 anos de resistência, uma verdadeira fortaleza que não caiu, apesar de todo o esforço de Putin. Por que isso é importante? Cada semana que a Rússia tenta conquistar essas fortalezas, que estão espalhadas por dezenas de quilômetros de linhas de defesa, dá mais tempo para os ucranianos reforçarem suas posições. Essas barreiras estão enraizadas em altos terrenos, uma vantagem estratégica que a Rússia vai pagar caro para conquistar. A verdade é que a resistência não se limita às cidades principais. A Ucrânia se preparou meticulosamente, construindo minas, trincheiras e bunkers escondidos. Uma guerra de desgaste que vai muito além de bombas ou sinais de vitória visíveis. Se a Rússia conseguir derrubar essas linhas, ela ganhará o controle da região, não só pela força, mas pelo posicionamento superior. O que está em jogo? Uma região que virou um verdadeiro território de guerra, onde drones sobrevoam dia e noite, onde tanques permanecem escondidos em trincheiras e minas defendem o solo. Tudo indica que, apesar de parecer perto do colapso, o Donbas ainda não está vencido. Putin e seus generais sabem disso. Cada cidade que resistir, cada fortaleza que aguenta, é mais uma derrota para a narrativa de uma vitória rápida. E a resistência ucraniana só fortalece a esperança de um dia libertar completamente essa região. Mas até lá, essa batalha promete ser mais brutal do que nunca. Uma luta onde o tempo, o terreno e a coragem marcarão o desfecho. E você, o que acha que ocorrerá? Será que a força de uma nação valorosa poderá deter a máquina de guerra de Putin? Talvez a resposta esteja nas próprias muralhas de resistência que ainda permanecem intactas.
Sabe aquela estratégia delicada que divide opiniões e movimenta o cenário internacional? A narrativa que o presidente russo tenta pintar sobre a situação do Donbas parece estar ganhando força, principalmente com o apoio silencioso dos Estados Unidos. Enquanto isso, a batalha pela região continua, com suas ruas encharcadas de sons de tiros e o cheiro de fumaça no ar, uma disputa que parece longe de terminar. Um oficial europeu anônimo revelou algo surpreendente. Os americanos insistem que a Ucrânia deve abandonar o Donbas, uma área que ainda resistiria com 30% de seu território sob controle. Imagine um território que, apesar das perdas, ainda guarda territórios estratégicos como Donetsk, onde cidades-chave permanecem firmes. Por que essa pressão? Afinal, talvez o próprio Trump queira que tudo se resolva rápido, como uma promessa restante de campanha que ainda não foi cumprida. O que torna tudo ainda mais intrigante é a resistência de Donetsk. Apesar do esforço russo que dura mais de um ano, o avanço não é tão fácil quanto parecem. O último terço do território, aquele que Putin tanto deseja conquistar, é na verdade uma das áreas mais fortificadas de toda a Ucrânia. Cidades como Slavik e Kramatorsk, junto de Pokrovsk, Druskiva e Konstantinivka, formam uma verdadeira fortaleza. Mas, você consegue imaginar, por que tantas tentativas e perdas para dominar uma pequena porção de terra? Vamos falar de Pokrovsk. Essa cidade, que mais parece uma muralha diante do avanço russo, é o alvo principal do conflito. Rússia alegou várias vezes que a conquistou, mas a Ucrânia sempre refuta essas afirmações. A batalha permanece intensa, com combates nas ruas, explosões e uma sensação de incerteza no ar. Se, por um lado, o Kremlin tenta passar a ideia de que essa guerra está perto do fim, a resistência ali conta uma história completamente diferente. O que está por trás de toda essa luta? E qual será o próximo capítulo nessa batalha de resistência e estratégias ocultas? No coração da batalha pelo Donbas, a realidade é que a resistência ucraniana ainda desafia o avanço russo. Por mais que Moscou insista em afirmar que conquistou a cidade de Pokrovsk, os números de baixas mostram o contrário. Em apenas 9 meses de luta, 125 mil soldados russos perderam a vida ou ficaram feridos, enquanto o ex-presidente do grupo Forbes revelou que, só em 2025, houve cerca de 100 mil baixas russas na direção de Pokrovsk. Imagine o som constante das explosões enquanto as ruas da cidade se enchem de fumaça e poeira. Mesmo com a cidade à beira de cair, ela ainda resiste, como um símbolo da determinação ucraniana. O prefeito de Pokrovsk e seus soldados defendem cada rua, cada esquina, numa batalha que parece interminável. A pergunta que fica é, até quando essa resistência vai durar? Até quando Putin continuará insistindo que a guerra está decidida, quando a dura verdade mostra uma realidade bem diferente? E o que dizer da pequena Chasiv-Yar? A Rússia alegou ter tomado essa cidade em julho, prometendo uma virada na ofensiva no Donbas. Mas, enquanto Moscou comemora suas supostas vitórias, a Ucrânia desmonta as mentiras. Comentários oficiais garantem que a situação na cidade permanece inalterada e que o avanço russo é uma ilusão. A verdade é que, por mais que Moscou tente empurrar a narrativa de sucesso, resistir aqui significa desafiar um inimigo que insiste em lutar, mesmo frente às perdas recordes. E você acha que essa resistência ainda tem força? O que acontece quando as cidades que Moscou considera fáceis de conquistar mostram que a luta ainda está longe do fim? A luta por Pokrovsk e Chasiv-Yar está longe de acabar, e a próxima fase pode revelar uma surpresa que mudará tudo. Está preparado para descobrir o que vem a seguir? Apesar das alegações russas de vitória em Chasiv-Yar, a realidade conta outra história. Ainda hoje, essa cidade permanece um obstáculo perigoso na avançada russa rumo a Donetsk. Mais de 20 meses se passaram desde que Putin ordenou os ataques contra ela. E o que isso revela? A fortaleza de Chasiv-Yar ganhou esse nome por um motivo. A resistência aqui se aproxima de 2 anos completos. Você consegue imaginar? Um pedaço de terra que recusa-se a cair, enquanto Putin lança dezenas de milhares de soldados. Em 2025, ele enviou 170 mil para conquistar essa área. Mas, mesmo com tamanha força, a cidade ainda não foi tomada. Por que Putin insiste em mostrar esse progresso rápido, se a verdade é outra? A resposta é simples. Cada semana que passa, dá mais tempo para a Ucrânia reforçar suas defesas. O que antes era uma simples linha de resistência virou uma rede de fortificações complexas.
Mapas mostram dezenas de quilômetros de sistemas defensivos, muitos deles em pontos altos estrategicamente escolhidos. Então, se a Rússia acha que vai conquistar tudo de uma vez, está profundamente enganada. O futuro do avanço russo provoca medo até na mais ousada imaginação. Uma reportagem recente revelou: essa região de fortificações foi transformada em algo que nem a doutrina da OTAN consegue mais dominar. Drones sobrevoando incessantemente, robôs terrestres abastecendo posições, toda uma guerra tecnológica blindada contra a invasão. A pergunta que fica: quando os soldados russos finalmente entrarem, estarão enfrentando uma verdadeira muralha de ferro? Ou estarão entrando em uma armadilha definitiva? Um labirinto de defesas que só aumenta a resistência a cada dia? E, enquanto isso, a resistência ucraniana permanece firme, impedindo que a ambição de Putin destrua a fortaleza que há quase 2 anos resiste ao seu avanço. Se você pensa que essa batalha está perto do fim, prepare-se, o pior ainda pode estar por vir. A resistência está crescendo, e as forças russas vão precisar de muito mais do que força bruta para superar a muralha de ferro que toma forma a cada dia que passa. A inteligência artificial e suas armas estão transformando o campo de batalha de uma forma jamais vista. Imagine uma região protegida por um verdadeiro labirinto de defesas militares. Os soldados russos enfrentam uma verdadeira armadilha de trincheiras, armadilhas de tanques e túneis que cortam o solo como uma teia mortal. O som constante de drones zumbindo no céu, enquanto robôs terrestres entregam suprimentos e marcam zonas de matança. Você consegue imaginar a dificuldade de avançar por um território assim? O medo cresce sob o silêncio pesado, quebrado apenas pelo sussurrar dos sistemas automáticos de ataque. Recentemente, a Rússia tentou responder ao avanço ucraniano organizando um cerco de drones na esperança de facilitar a captura da região. Mas drones sozinhos não conquistam território. Para avançar, é preciso soldados no chão. E esses soldados enfrentam uma verdadeira tempestade de obstáculos. Os defensores ucranianos, preparados minuciosamente, estão recuando estrategicamente para cidades como Slaviansk e Kramatorsk. Essas fortalezas resistem por mais de 1 ano, enfrentando uma ofensiva implacável de Putin. O som das minas explodindo e o estalar de cercas de arame farpado compõem a trilha sonora dessa guerra de resistência. Por que Putin insiste tanto nessa região? Afinal, ele sabe que o avanço russo ainda está longe de ser uma vitória. As cidades que ainda resistem, incluindo Pokrovsk, continuam de pé. A cada semana, novas armadilhas e minas ocultas são instaladas para proteger os últimos redutos. Os soldados ucranianos trabalham em operações secretas, com bunkers escondidos entre as linhas de defesa. O cenário é de uma resistência brutal, onde cada metro conquistado pela Rússia custará milhares de vidas. Você consegue imaginar essa guerra de paciência? Cada dia que passa, o preço aumenta não apenas para os soldados, mas para toda a esperança de retomar o controle. Se a Rússia derrubar essas fortalezas, o que acontecerá? A resposta é clara: ela ganharia o controle de um território altamente fortificado, que serve de base para uma invasão mais profunda. Mas o que aconteceria se essa invasão também fracassasse? O cenário se torna ainda mais assustador, uma batalha que pode consumir centenas de milhares de vidas adicionais. Então, a pergunta que fica no ar é: até onde Putin está disposto a ir para garantir essa conquista? Essa resistência está deixando claro: a guerra no Donbas é uma de resistência prolongada, onde cada passo se torna uma batalha de coragem e estratégia. A região que agora parece uma fortaleza inquebrável esconde segredos perigosos. As minas, os obstáculos e o ambiente hostil criam uma teia mortal que só um guerreiro preparado pode atravessar. E com cada dia que passa, a esperança da vitória se torna mais incerta. O que você acha que acontecerá a seguir? A resistência continuará forte, ou o peso dessa guerra irá esmagar os sonhos de Putin? A batalha pelo Donbas está longe de terminar, mesmo após os avanços de Pokrovsk e Chasiv-Yar. Pelo contrário, ela está apenas ganhando força, se tornando mais sangrenta e imprevisível. Cada uma dessas cidades, cada fortaleza, representa um obstáculo brutal que exige sacrifícios colossais. Se a chamada faixa de fortalezas cair, a Rússia ganharia o controle das posições elevadas e das defesas construídas por Ucrânia. Como mostrou um artigo de agosto, esse cinturão se tornaria o palco perfeito para uma ofensiva mais profunda.
A Rússia poderia proteger suas novas posições usando o terreno elevado, lançando ataques de cima, de uma região central da Ucrânia. Mas tudo isso ainda é um cenário futuro, uma esperança de Putin que ainda não se concretizou. Para conquistar a faixa de fortalezas, Putin precisa convencer a Ucrânia a renunciar às suas cidades, ou então, lutar por elas. Apesar de suas alegações de disposição para o conflito, ele sabe que uma batalha pelo restante do cinturão é a última coisa que deseja neste momento. O objetivo real é fazer a Ucrânia ceder o Donbas. Essa é a estratégia de Putin: manipular a narrativa, pressionar os líderes ocidentais, e tornar as demandas de paz uma condição de força. Putin entende que perder o restante de Donetsk seria uma derrota devastadora. Zelensky também percebe isso claramente. Por isso, reafirmou em uma visita a Bruxelas que a Ucrânia não pensa em ceder o Donbas. Nada que possa fazer sob a lei ucraniana, nossa Constituição, ou mesmo sob o direito internacional, permitirá que entreguemos essas cidades, declarou com firmeza. Ele sabe que qualquer acordo que envolva a entrega dessas áreas dificilmente resistirá ao tempo. O próprio Putin tem um histórico de promessas vazias e traições, e a Ucrânia já cansou de enganos e mentiras. O que está em jogo? Uma guerra de resistência, de coragem, onde cada metrópole e cada trincheira simbolizam o esforço de um país que não pretende abrir mão do que é seu, a qualquer custo. Antes de tudo, é importante entender que a guerra na Ucrânia é repleta de traições e promessas quebradas. Mesmo se a Ucrânia decidir ceder o Donbas, Zelensky sabe que qualquer acordo é de responsabilidade frágil. Putin tem um histórico de prometer uma coisa e fazer outra. A história recente mostra que ele sempre quebra seus compromissos. As mentiras de Vladimir Putin prejudicaram profundamente a confiança do povo ucraniano na paz. Em 2014, Putin violou o Tratado de Amizade de 1997 entre Rússia e Ucrânia, uma união que deveria garantir a soberania ucraniana. Ele prometeu respeitar a integridade territorial do país, mas, logo depois, rompeu esse compromisso inúmeras vezes. O Protocolo de Minsk, assinado naquela época, deveria instaurar um cessar-fogo em setembro de 2014. No entanto, por 10 vezes, forças russas quebraram essa trégua. A paz durou poucos minutos em 2020, quando, após 3 anos de calma, os soldados russos atacaram novamente, rompendo o acordo em menos de meia hora. Você consegue imaginar uma guerra onde promessas são descartadas com tamanha facilidade? E o mais surpreendente é que Putin não se limita às regiões do Donbas. Seus exércitos avançaram pelo norte, sul e leste da Ucrânia logo após a invasão de 2022. Kiev revelou que a intenção do líder russo é muito maior do que aparenta. Forças de Putin abriram novos fronts em cidades como Kharkiv, Sumy, Paris e no rio de Dnieper. Nenhum desses locais faz parte do Donbas, mas todos estão sob constantes ataques russos. A Ucrânia sabe que entregar o Donbas hoje é abrir uma caixa de Pandora. Se fizerem isso, poderão esperar ataques futuros em outras regiões estratégicas. O medo é que Putin não pare por aí. Ele deseja controlar não só o Donbas, mas expandir seu domínio por toda a Ucrânia. E isso não é teoria, a história recente prova que as palavras de Putin valem pouco. Cada batalha, como as de Petroussi e Chasiv Yar, revelou o custo brutal para as forças russas, e mesmo assim, essas regiões resistem. Imagina o que está por vir? Quanto mais o tempo passa, mais o conflito se torna uma guerra de resistência. Cada ataque, cada avanço, revela um desejo de Putin de moldar uma nova realidade, uma que beneficia seus interesses, custe o que custar. Promessas viram poeira, enquanto o sangue continua a manchar a terra ucraniana. Será que algum dia essa história de mentira e traição terá um fim? Acredite, o pior ainda está por vir, e o futuro dessa luta permanece obscuro, com reviravoltas que podem mudar tudo de repente. A guerra no Donbas revela uma realidade obscura e brutal que poucos questionam. A batalha por Bakhmut durou quase 1 ano, e dezenas de milhares de mercenários e soldados da Wagner perderam suas vidas. Jerusalém a um custo alto demais, enquanto a campanha para capturar Avdiivka, com seus 120 mil combatentes, resultou em perdas irreversíveis para 1 em cada 3 soldados. Nenhuma dessas cidades foi tão bem defendida quanto as que permanecem sob controle da Ucrânia em Donetsk. Com o tempo, a resistência ucraniana aprendeu com cada derrota, tornando os futuros cercos ainda mais árduos e desgastantes para os ofensores russos.
Segundo o relatório, só em 2025, a Rússia pode ultrapassar 400 mil perdas irreparáveis, um recorde sombrio nesta guerra. Os números não mentem, mais soldados russos morrem do que ficam feridos, numa proporção alarmante de uma morte para cada 1,3 feridos. Tudo isso expõe uma verdade devastadora: a eficácia da Ucrânia em eliminar soldados russos aumenta, enquanto a capacidade da Rússia de armá-los diminui. Essa guerra tem um preço humano exorbitante, e o impacto já se faz sentir. Em agosto, analistas alertaram que a Rússia enfrenta uma escassez de mão de obra. O país sofre com uma baixa taxa de natalidade, de aproximadamente 1,4 nascimento por mulher, muito abaixo dos 2,1 necessários para manter sua população estável. Além da perda de mais de 1 milhão de combatentes na Ucrânia, o cenário se complica ainda mais. Até 2030, serão necessários entre 2,4 a 3 milhões de novos trabalhadores para sustentar a economia russa. Porém, esses trabalhadores não virão de dentro do país. O que acontecerá quando a força de trabalho diminuir drasticamente? O futuro de uma nação que parece estar se consumindo na guerra? Cada batalha, cada perda, pinta um quadro de uma Rússia cercada por suas próprias limitações. Uma guerra cujo custo humano e social parece estar indo além de qualquer previsão. A pergunta que fica no ar é: até quando o país conseguirá sustentar essa espiral de destruição e submissão a Putin? A situação na Ucrânia revela uma realidade brutal. A nação contribui enormemente para o esforço de guerra, mas sua população diminui rapidamente. Até 2030, a Rússia terá que buscar de 2,4 a 3 milhões de novos trabalhadores. E, infelizmente, eles não estão sendo formados dentro do próprio país. Isso coloca uma pressão imensa na economia e na cultura russas, que já enfrentam uma crise sem precedentes. Imagine o cenário: inflação de 8%, às vezes mais alta em 2025. Juros acima de 16%. O déficit orçamentário cresce, enquanto o setor petrolífero não gera receita suficiente. Os impostos sobem, deixando o povo à beira de um colapso financeiro. E sem contar que o preço da vodka disparou 5%. Cada russo, sente na pele essa dor, essa pressão interna que Putin insiste em ignorar. Tudo isso é resultado direto da obsessão dele pelo Donbas. 4 anos de luta desgastaram a economia, desfiguraram a população. Os efeitos vão durar anos. Mas Putin prefere esconder essa dura verdade. Sua narrativa é uma fachada para a queda inevitável do Donbas. Por trás de tudo, uma outra história se desenrola, a de um país em ruínas, enquanto seu líder insiste que a vitória está próxima. E ainda assim, Putin manda seus soldados avançar. Apesar de as batalhas serem mais difíceis do que ele admite, o que é verdade, o território pode simplesmente não resistir. Segundo Zelensky, a ocupação total do Donbas pelo exército russo pode levar até 4 anos. Ele revela uma conversa recente com Trump, dizendo que tudo isso é apenas papo. Putin quer transformar essa situação em uma vitória política, apresentando o território como uma conquista para o povo russo. Mas qual será o preço? Cada passo na direção do... Zelensky explicou ao presidente dos Estados Unidos que as conversas sobre a ocupação do Donbas por parte da Rússia até o final de 2025 não passam de rumores. Ele revelou ainda que Putin faz pressão para que a Ucrânia ceda o Donbas, assim, poder apresentar essa conquista como uma vitória para o povo russo. Porém, tudo indica que essa vitória prometida por Putin pode nunca se concretizar. A Ucrânia não cai nas mentiras de Putin sobre dominar o Donbas, mesmo com o apoio momentâneo dos Estados Unidos às suas ideias. Quando as tropas russas começarem a ser despedaçadas na fortaleza que ainda resistir, Putin não conseguirá esconder a verdade sobre o que realmente está acontecendo na região. A resistência ucraniana é maior do que ele imagina. Se for preciso mais 4 anos de combate para conquistar o território, a Rússia que Putin construiu até aqui será destruída. Seus avanços até agora representam uma fração insignificante. A troca por incontáveis vidas russas tem sido mínima. Quando falamos que Putin está destruindo seu próprio país, é sério demais. Rússia está sendo exaurida por apenas 1,45% do território ucraniano. Imagine o que isso significa para o futuro do país. A cada semana de batalha, a chance de recuperação diminui. Os sonhos imperialistas de Putin estão se desintegrando diante da resistência de um povo que luta com coragem e esperança.
Afinal, quanto mais tempo esse conflito durar, mais a Rússia será devastada, até que o próprio Putin não possa mais esconder seus fracassos. E quando os soldados russos enfrentarem o cinturão de fortalezas em Chasiviar e Pokrovsk, a verdade se revelará. A resistência ucraniana não recua. A brutalidade da guerra aumenta, os sons de destruição ecoam, o cheiro de fumaça e sangue permeia o ar. Pode parecer que a Rússia está vencendo, mas a dura realidade é outra. Cada dia de luta é uma ferida aberta para seus próprios limites. No final, a maior reviravolta surpreendente é que a própria Rússia, com todas suas forças e recursos, está se destruindo lentamente. Seus avanços, que parecem significativos, na verdade representam apenas a ponta do iceberg de uma nação à beira do colapso total. Putin pode esperar por anos, mas a resistência ucraniana nunca se renderá. A pergunta que fica é: será que o próprio Putin percebe que, ao tentar reivindicar o Donbas, está condenando seu país a uma destruição irreversível? Ou será que a ambição desmedida já consumiu sua própria esperança de vitória? A resposta, assim como essa guerra, ainda está por ser escrita.